O X da Questão está no ar. Estamos começando mais um programa que traz para vocês todo o movimento político que acontece, principalmente com foco no Brasil, mas trazendo também as notícias do mundo da política ao redor desse nosso planetinha azul. E já trago aqui o nosso elenco de hoje, elenco reduzido. Estamos com um time mignon agora, né? Menorzinho, mas de muita qualidade, começando lá pela ponta direita, Silvio Brown, diretamente de Milford, em Massachusetts. Como é que está, meu amigo Silvio Brown? Estamos bem. Mais uma oportunidade de estar aqui junto com você, Eudes, professor Pilão, Jefferson na nossa central, Renatão lá em Sarapuí, né? Deve estar por lá. Não, mas bom demais, estamos com uma temperatura agradável hoje, final de semana prometendo de muita chuva, porém, temperatura na casa aí dos 19, 20 graus, isso é muito bom aqui para nossa Milford, em Massachusetts. Afinal de contas, né, as coisas continuam acontecendo aqui, a gente vai poder repercutir um pouquinho em termos de política exterior que pode afetar o Brasil. Muito bem. Falando agora com o nosso famoso Centrão, né? Diretamente do Principado de Moema, Principado Independente de Moema. Seja muito bem-vindo, professor Pilão. Meus amigos extremistas de extrema esquerda, o Eudes, e de extrema direita, o Silvio Brown, né? Eu estou querendo saber o seguinte, onde eu passo para poder pegar as verbas das emendas, como é que funciona aí? Porque se eu sou de centro, devo ter verba para pegar, e eu não peguei ainda. Então, você participa do esquema, professor. Eu quero saber como é que eu faço para entrar na fila, onde é essa fila aí, né? Mas boa tarde, Eudes, boa tarde, Silvio, boa tarde, Jefferson, e boa tarde à nossa audiência. Quer dizer, boa tarde agora, porque nós estamos gravando, mas pode ser qualquer horário, porque nós somos assistidos em diversas partes do mundo, né? Vamos nós que temos muita coisa para falar aí. Muito bem, eu diretamente aqui do Algarve, da cidade de Faro, em Portugal, dando início a este nosso programa semanal que traz, se não o mais importante, mas o que mais burburinho deu na política mundial, e a gente começa, acho que é inevitável, talvez o grande tema da semana, e que com algumas repercussões, inclusive internacionais, é o roubo dos velhinhos, né? São alguns bilhões de reais roubados diretamente da conta dos velhinhos através de um golpe, uma espécie de um saque não autorizado diretamente na aposentadoria dos aposentados brasileiros, e que foi descoberto este esquema, vinha sendo investigado desde 2019, esses desvios aconteciam, e que, a partir de 2023, passaram para a casa dos bilhões. E aí, quem estiver assistindo a gente nos Estados Unidos, em Portugal, na Europa, não se enganem, é bilhões, ou como se fala aqui em Portugal, 1.000 milhões. Então, é muito dinheiro sacado diretamente da conta dessas pessoas. Fazendo um resumo para quem já sabe do tema e para quem ainda não acompanhou, esses saques aconteciam e iam, a maior parte deles, diretamente para alguns sindicatos que agora têm muito o que explicar para a população. Escândalo gritante, alarmante e enojante no governo Lula. Silvio Brown, você esperava outra coisa? Não. Qual é a surpresa? Inclusive o ministro lá do INSS, não vou reprisar o nome dele, porque não há necessidade, né? Ele deu um looping, né? Ele deu um looping no sistema do INSS. Essa história vem lá desde 2012. Quem era que tinha o governo ou a desgovernança desde 2012, né? Então, essa investigação da Polícia Federal, na realidade, eles entraram com... Porque a Polícia Federal, né, ela está aí sob o comando, né, desse desgoverno da atualidade. E a ideia era justamente tentar encontrar alguma coisa para incriminar o Biruliro. Na minha concepção, era essa a ideia, né? As denúncias já haviam
já vinham em abundância, né? Quase 2 milhões de denúncias de retiradas não autorizadas, né? Por parte desses... Eles chamam de... A gente fala sindicato, mas na realidade eles deram uma outra denominação, são associações, né, de ajuda, né, de assistência, a Bolsa, a Caixa do assistencialista dos aposentados, né, um monte de coisa com outros nomes, outras denominações, o que daí a configuração de uma extensa quadrilha, né, uma gigantesca quadrilha, surrupiando, como diria um amigo meu lá das antigas, ali daquele Cine Glamour, ali em Osasco, né, daqueles tempos de outrora, né, as tungadas aconteciam desde 2012. Porém, em 2019, o Piruliro ele tentou fazer uma MP para poder dar a autoridade para o próprio aposentado decidir se ele queria ou não. E aí acabaram com o próprio Centrão, viu, professor? Acabaram aí com essas medidas que era a prova de vida e a autorização. E aí, nesse desgoverno de agora, a coisa explodiu, porque como não tinha mais que dar a prova de vida e não tinha mais o boleto, né, que o aposentado recebia, o que aconteceu? Ele simplesmente ia nas redes sociais, tirava a fotografia do Eutz, colocava lá e assinava como autorizado. É uma tremenda de uma sacanagem, uma coisa que a gente viu, tá horrorizado, a gente já sabia que o esquema do INSS sempre aconteceu, a roubalheira dos velhinhos, dos aposentados, de qualquer um que tenha o seu cadastro no INSS, né, ele simplesmente é roubado de uma forma ou de outra. Mas o que acontece é o seguinte: o povão aproveitou e abusou, porque agora não tem mais justiça. Nesse desgoverno aí, não há necessidade mais de se comprovar nada. É uma coisa que se tornou muito natural. E eu fico indignado mesmo, porque as coisas ficaram grande demais a ponto de o próprio desgoverno descobrir que olha, estão roubando os velhinhos, e isso não é possível. Eu não sei aonde isso vai parar, viu, meu amigo Eudes? A única coisa que eu penso é como é que eles vão retornar esse dinheiro que já foi roubado? Como é que eles vão ter aí? Como é que eles vão fazer para poder responsabilizar? Aqui nos Estados Unidos tem uma coisa chamada accountability, que é a responsabilização. Não há nenhuma previsão legal na Constituição brasileira que dê, né, obviamente, o sentido de responsabilização governamental, porque as cabeças pequenas, elas vão rolar, meu amigo, eles vão demitir aí um ou dois, já demitiram o diretor, mas o próprio ministro, que tem aí altas histórias de corrupção desde lá do primeiro governo dessa desgraça que está no governo do Brasil, você entendeu? Ele era um apadrinhado, ele era simplesmente um cara lá do Rio de Janeiro que tinha uma banca, olha só que interessante, uma banca de jornal, e hoje ele é ministro desse desgoverno. Você consegue acompanhar o sistema de roubo desse desgoverno atual? Então, é por aí, meu amigo. Aos amigos, tudo. E ao povo que se lasque, meu amigo. É essa. Não, eu estou indignado. Eu acho que todo mundo deveria estar indignado, você entendeu? Isso chama-se... Quando você perde a capacidade de indignação, você você simplesmente perdeu. Aí você já se coloca na derrota. Tem que continuar a indignação, sim. Esse cara precisa levar umas 100 chibatadas, não é só prisão, não. Você entendeu? E essa coisa que está no governo do Brasil merece muito mais. Então, a sua pergunta foi: esperar o quê? Meu, a gente já sabia, né? Eu já sabia que essa coisa ia ficar desse jeito. Silvio, você perguntou aí, quem é que vai pagar? Já está dito, Por incrível que pareça, já está dito. A solução mágica, porque assim, quem é que paga a aposentadoria das pessoas? Quem é que paga? As pessoas que trabalham. Nós. A força de trabalho. Aí alguém vai lá, rouba este dinheiro, e até agora eu não ouvi ninguém, absolutamente, falando tipo assim, peraí, nós vamos atrás dessas associações e elas vão ter que devolver. Não. Eles só estão fazendo
Bom, de maneira geral, eles estão tentando jogar lá que não, isso começou na época do Bolsonaro, mas não se fala de devolver o dinheiro. E já está dito que quem vai pagar, quem vai devolver para os velhinhos, é o INSS. Quem que está pagando, então? Nós. De novo. Então, a gente pagou antes, paga depois, e é assim que a vida continua. Eu queria só dar um testemunho pessoal em relação a isso. Minha mãe é aposentada e há aproximadamente 1 ano e meio começou a vir um desconto sistemático na conta dela de um plano de saúde que ela não contratou, que também esse tipo de golpe foram para associações, plano de saúde, uma série de empréstimos não contratados, e aí eu demorei acho que uns 4 ou 5 meses para conseguir bloquear. E todo mês vinha aquilo, vinha aquilo, vinha aquilo. Eu consegui bloquear via banco, porque eu liguei para o banco, era o Banco Itaú, e meio que briguei. Falei, pera um pouquinho, ou vocês vão me apresentar o documento que ela autoriza, ou eu vou processar o banco. E aí eles bloquearam e falei, não é autorizado nenhum outro tipo de desconto. Só que aí você soma lá, sei lá, 300, 400 reais. Quem é que move uma ação para retomar 400 reais? Você vai pagar mais de advogado do que para isso. Então você faz assim, deixa para lá. E de deixa para lá em deixa para lá, a coisa chegou na casa, já está o cálculo em torno de 6, qualquer coisa bilhões de reais. Traduzindo para euros, 1 bilhão, 1.000 milhões de euros, como se diz aqui. É muito dinheiro. O professor Pilão, o que o senhor... Evidente, a gente já enxerga o roubo, a gente enxerga o governo meio tentando jogar a culpa inteira no Lupe, que é responsável, evidentemente. Primeiro eles tentaram falar só do presidente do INSS, eu estou com o nome dele aqui agora, sumiu aqui, Stefanuto. Tentaram jogar só no colo dele. Você acha que é só a ponta do iceberg? Tem muita gente falando que é só a ponta do iceberg, vai aparecer mais coisa. Na verdade, eu disse, o Silvio está indignado, mas é para ficar. É um absurdo, né? A gente fala 6,6 bilhões e meio de reais é o número oficial. Falam que já está em mais de 8, mas aí é falação, ainda não tem a comprovação. Mas seguramente passa disso. Por quê? Porque você está falando apenas até 2024. Nós já estamos em maio de 25 e a coisa continuou. Só parou agora. Acabou de parar, né? Faz uma semana que o governo brasileiro fez um decreto dizendo que não é mais para descontar nada. Quer dizer, lá em 22, 23, né? Em 23, descobriram, não fizeram nada, deixou continuar 23, deixou continuar 24. Agora, em março, parece que foi descoberto oficialmente pela AGU e pela Polícia Federal, denunciaram, e agora, semana passada, só que mandaram assustar. Ou seja, continuaram ainda. Ou seja, 8 bi é pouco, vai ser muito mais do que isso, não tenha dúvida, né? Isso que a gente sabe desse tipo de falcatrua. Só para os nossos amigos que não estão no Brasil entenderem, esses 6,5 bilhões, o pessoal que nos assiste, os nossos espectadores, eles são formados em parcelas de aproximadamente 30 a 80 reais. Uhum. Eles descontam de cada aposentado, eles descontam 30, 40, 60. A mãe do Eudes parece que era 80 e poucos reais, não é isso, Eudes? Era muito, porque muito, porque a maioria é tudo de salário único, salário mínimo único. Isso aí então, é um valor. Então, imagina quantas pessoas não são necessárias para você formar esse montante de dinheiro, né? Então, é um escárnio, não tem nem o que ser falado. Porque você roubar de pessoas que têm dificuldade de ter receita, praticamente a única receita dela é a aposentadoria. E, como disse o Silvio, que ele acabou de falar, a grande maioria, a enorme maioria, a esmagadora maioria ganha um salário mínimo. Você tirar 30, 40, 50 reais de um sujeito que ganha um salário mínimo, você está tirando um salário mínimo dele por ano. Exatamente. Ele recebe um salário mínimo a menos por ano. É um absurdo. E aí o governo vem dizer que, não, mas isso começou lá atrás no governo Bolsonaro, o que é mentira, porque começou, na verdade, no governo do Temer. Aí entrou o Bolsonaro, como o próprio Silvio disse,
criou uma medida provisória para que pudesse ser investigado. Então, o que aconteceu nesse meio tempo? Durante o governo Bolsonaro, continuaram cobrando, mas continuaram cobrando sem que houvesse crescimento. Não teve novos casos não ocorreram. Sim. Então, quem já estava sendo descontado, se não reclamou, ficou por isso mesmo. Aí, em 2022, eles derrubaram a lei que o Bolsonaro criou. Era medida provisória, tinha que votar, e eles votaram contra a lei. Foi aí que a coisa começou. Se você pegar o Eudivir Silvio e a nossa audiência, dos 6,5 bi, 6,3, 6,5, disso aí, cerca de 5 bi foram roubados no ano de 2022, 2023 e 2024. Dá 4,8 bi só durante o governo do Lula. Os outros 1,5 bi tem desde lá da época do Temer. Ou seja, que você tem falcatrua e que você tem problemas na administração pública, nós sabemos. Mas são problemas, vamos dizer assim, que são residuais, né? Então, se você pega, parece que foi 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 7 anos. Você teve aí em 7 anos alguma coisa como 1 bilhão, 200 milhões por ano, aí, alguma coisa como isso, né? Sendo descontado dos aposentados por ano. Não justifica, não estou dizendo que justifique, não. Mas, de qualquer forma, é alguma coisa que, para o serviço público, ele acaba acontecendo. Só um segundinho. Mas, quando você passa para o primeiro ano do Lula, de cerca de 200, passou para 800 e não sei o quê. No segundo ano, no primeiro ano, Lula subiu para 800 não sei o quê. Do 1 milhão e 200. Depois, agora, em 2.800. Quer dizer, 2.800 em um ano. É uma coisa assim fora de propósito. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que realmente faz tempo que isso acontece, e acontece não é só no INSS, não. Tudo que você pegar do governo vai ter, porque tem válvula que escapa. Tem ladrão, não tem jeito. Tem ladrão no meio do sistema que escapa. Mas escapar 200 mil é uma coisa. Escapar 2,8 bi em um ano é outra coisa. Estamos falando de situações absolutamente diferentes. Desculpa, Silvio, só para eu fechar a conta aqui. Não. É uma pergunta para o professor, mas continua, professor. É uma pergunta não, tudo bem, pode comentar. Não, eu quero saber sobre o COAF, porque não tem como você movimentar essa quantidade de dinheiro sem passar pelo sistema. E o sistema de trava é justamente o COAF. Como é que não se pode ter o COAF colocando as coisas aí para poder revelar aonde está? Porque é follow the money. O COAF não pode mais fazer investigação por conta própria. O COAF só pode fazer investigação quando ele é instado a fazê-lo. Então, você tem que ter algum tipo de... O COAF é um órgão de Estado, professor. Ele não é um órgão governamental, ele é um órgão de Estado. Mas o Supremo, na época, eu não lembro exatamente qual é a época. Se eu não me engano, foi 21 ou 22. Foi final do governo Bolsonaro, que pegaram e fecharam, porque tinha alguma roubalheira que aconteceu e que eles descobriram, não sei o quê, e acabaram fechando, e ele não pode mais fazer, não pode divulgar nenhum tipo de movimentações escusas sem que ele seja acionado. Pelo menos é o que eu lembro, tá? Pode ser que tenha voltado alguma coisa, hein? Aqui no sistema, olha, só para colocar, desculpa, Eudes, se eu movimentar 10 mil dólares na minha conta do banco aqui, coisa que é bastante difícil, você entendeu? A polícia, o FBI já bate na minha porta aqui. É uma coisa... é um órgão de Estado que é justamente para prever essa lavagem, essa movimentação de dinheiro. Vocês têm STF aí, ô Silvio? Tem STF aí? Aí tem STF? A gente tem uma Suprema Corte aqui. E eles não mandam parar de fazer isso? De jeito nenhum. Não acredito! Sério? Meu amigo, você está falando do quê? O nosso amigo Alexandre Moraes o Alexandre Moraes mandou soltar um traficante, porque a Espanha não mandou para cá o sujeito que ele queria extradição. Então, sabe? Não, só o traficante. Por quê? Porque a Espanha quer ele. Então, não, deixa ele ficar solto, porque ele não mandou para nós, nós não vamos mandar para ele. É o Supremo nosso, né? Fazendo uma abordagem política agora, antes da política ainda, lembrando que uma dessas associações tem como dirigente o irmão do presidente Lula, conhecido como Frei Chico. E esta entidade, da qual ele faz parte, é dirigente, aumentou a sua receita em
400 e tantos por cento 500 e poucos por cento. 500 e poucos neste período, mas mesmo assim não está sendo investigado. Acho que responde muito sobre como as coisas estão acontecendo. E eu não estou aqui sendo leviano. Pode ter aumentado por qualquer motivo. Agora, é natural, é um exercício natural. Peraí, aumentou muito justamente no período dessa falcatrua. Era natural que a própria entidade falasse, não, está aqui as nossas contas, não temos nada a ver com isso. Que isso normalmente só faz quem não deve, né? E quem não deve, não teme. E quem deve, usa todas as influências possíveis para ficar fora do furacão. Apesar de que, se você for vindo na sequência, as pancadas políticas que o governo Lula tem tomado, eu acho que acabou já a eleição. Né? Podia economizar o dinheiro do contribuinte, a não ser que aconteça alguma coisa. Você sente pelo desespero, e aí eu já estou entrando na parte política, você sente pelo desespero vamos dizer, da esquerda, de quem apoia o presidente Lula, nas redes sociais. Eles tentam fazer colar a ideia de que isso surgiu e era grande na época do Bolsonaro e que agora foi descoberto porque agora é o governo sério. Não foi isso que aconteceu. A gente sabe, e mesmo a imprensa irresponsável e canalha do Brasil, que não faz jornalismo, que faz assessoria de imprensa, tem constrangida falado basicamente isso, que o governo está em maus lençóis. Falando Deixa eu só uma observaçãozinha, posso, Eudes? Pode. Há 4 meses atrás, ou seja, quando a Polícia Federal começou a bater na casa dos criminosos, que são criminosos, né? São bandidos, né? São bandidos. Então, quando começaram a dizer que iam bater na casa dos criminosos, não sei o quê, essa coisa toda, eles contrataram um advogado, filho do Lewandowski. O Frei Chico contratou o filho do Lewandowski como advogado. Aí não há conflito de interesse. Não há conflito de interesse. Para quem não lembra. E aí perguntaram a ele, ele foi chamado para fazer uma audiência na Câmara, né? Na CCJ. Não foi na CCJ, foi na de defesa. De segurança pública. Ele foi falar sobre segurança pública por causa da lei, né? Que está interligando tudo e eles não querem que interligue. E aí perguntaram para ele não teve como não falar a respeito do INSS, ele disse que não, que vão até as últimas consequências e que vão pegar todo mundo e que não sei o quê, que vamos devolver o dinheiro. Claro que vão, nós vamos pagar, então eles devolvem. Mas, além disso, ele disse que o fato do filho dele ter sido contratado, o filho dele é um profissional como outro qualquer. Olha, o filho dele Lewandowski é ex-ministro do STF, colocado pelo Lula. Saiu do STF, virou ministro da Justiça. Ministro da Justiça é a pasta onde abriga, faz o guarda-chuva, onde está embaixo a Polícia Federal. Polícia Federal que, por acaso, não está investigando a instituição ligada, ou da qual o irmão do presidente Lula é dirigente, e que tem como advogado o filho do ministro da Justiça. Tirem as suas conclusões, porque no Brasil, apesar de eu estar em Portugal, de vez em quando eu vou para o Brasil, e a interpretação de qualquer coisa que eu fale aqui pode comprometer a minha próxima ida ao Brasil, então eu deixo as conclusões para quem está. Deixa eu servir de porta-voz para o Jefferson, que ele não está conseguindo se segurar lá, ele está mandando uma mensagem dizendo assim, um Fiat Elba é muito mais grave para o judiciário do que roubar o INSS. Não tem a menor dúvida. Não tem a menor dúvida. Para aqueles que não sabem, o Fiat Elba é o que deu a cassação do Collor, que devia ficar preso também, não tinha que ter soltado. Nós vamos falar disso. Mas antes disso, falando da parte política, o ministro Carlos Lupe, do PDT, foi imediatamente colocado em fritura, né, generalizada, principalmente através da assessoria de imprensa oficial do governo, que são alguns órgãos de comunicação, como
a Globo News principalmente, que simplesmente faziam de conta que não era o governo Lula, era só o Carlos Lupe o responsável. Então, essa fritura vem vindo cada vez mais forte. Lupe deu seus recados públicos dizendo que tirar, se ele sair da pasta, significa tirar o PDT do governo, ou seja, ele deixou um recado muito claro. Ameaçou. Ameaçou. E, ao que tudo parece, ele não se segura no cargo até segunda-feira. A pergunta que fica é: Carlos Lupe, se a coisa feder para o lado dele, pode, de repente, fazer uma delação premiada e a coisa ficar mais complicada? Porque não dá para acreditar que um esquema de tantos bilhões de reais é para um grupinho pequenininho. Tem muita gente ganhando dinheiro nisso daí. E isso pode atingir muita gente importante ligada ao Partido dos Trabalhadores, ligada ao governo. Carlos Lupe, segura a bronca ou abre o bico? Silvio Brauna. Isso aí eu agora lembrei de uma história do filme do Poderoso Chefão, né? Amigo, esse é o esquema que a gente tem aí nessa desgovernança do Brasil. É uma máfia que está aí desde o começo. A gente está falando aí em 30 e poucos anos, né? Desde lá de 2003, quando essa desgraça adentrou o poder, né? E começou a desgovernança no Brasil, pegou uma primeira onda lá com a economia do Plano Cruzado e tudo mais. E aí teve a sorte aí das contas da China estarem bem também, mas ele está lá desde o começo. Ele a nossa produção, o Jefferson falou, é verdade, o cabrito bom é aquele que não berra. Ele não vai abrir a boca, meu filho, porque as faixas e as coberturas que ele tem em termos de Estado dessa desgovernança aí é gigante. Ele sabe um monte de coisa, ele sabe, como diria um amigo meu aí de Osasco, ele sabe de um monte dos paranoê aí dessa desgovernança. Paranauê, exatamente. Ele sabe um monte desses paranauê aí, então, amigo, ele não vai abrir a boca e quem vai dar a garantia para ele vai ser o sistemão que está acima, above, aí dessa desgovernança, que é o próprio, né, é a própria máfia que está no comando do Brasil, que é o Supremo Tribunal Federal. Mas, o professor Pilão, já se tem uma correria aqui para fazer uma abertura de CPI deste tema. A gente sabe que CPI no Brasil normalmente não dá em nada, né? É um palanque político. A esquerda já está desesperada tentando bloquear essa CPI, porque faltando mais de um ano para as eleições, o nível de desgaste que o governo está, nós vamos falar daqui a pouco, as pesquisas continuam dando uma inevitável derrota da esquerda para a direita, e aí a gente pode falar de nomes daqui a pouco. Neste caminho, a investigação chegando a coisas mais graves, eventualmente sinalizando que pode dar cadeia, apesar do sistema judiciário estar completamente comprometido, né, com uma causa, é muito nítido. Carlos Lupe acha que ele tem essa resiliência toda para não abrir o bico, porque a impressão que todos têm é que ele tem muita coisa para dizer. E se ele abrir a boca, a coisa é muito complicada. Acho que o governo vai fazer um esforço muito grande para mantê-lo quietinho, tranquilo e bem. Mas o desgaste moral dele ser demitido, como foi em 2013 lá, que foi por escândalo de corrupção, ele foi demitido por causa disso. Então, se repetindo agora, 12 anos depois, acho que ele consegue se manter quietinho? Eu acho que sim, bom cabrito não berra, não é esse ditado? E ele não vai falar nada, não, porque ele também se compromete. Qualquer coisa que ele fale, ele se afunda junto. Ali é o seguinte, é uma máfia, né? Um tem que segurar a mão do outro, porque se alguém larga, eles se afundam todos eles juntos. Então, acho que falar ele não fala, não. Mas perder o cargo, eu acho que é quase certeza. É praticamente impossível que ele não perca o cargo. Dizem até que ele perderia o cargo hoje.
quando eu estava vindo para cá e entrei no programa, a pergunta que fizeram na Band, eu estava ouvindo na Band, a pergunta que fizeram ao correspondente o Lupe já saiu ou ainda não, né? Quer dizer, então estão esperando o momento que ele peça demissão para o Lula não ter que tirá-lo, né? De qualquer forma, o que disse o repórter na entrada dele é que pouco importa se ele saia ou for saído, né? Como dizem, né? Ou se ele é mandado embora e desligado pelo Lula, ou se ele se desligue, o PDT sai do governo. Foi o que ele disse. Tem novidade aqui, viu? Tem novidade. Lupe já avisa aliados que vai pedir demissão. Então já fizeram o acordão. Já fizeram o acordão. E ele não vai falar nada, porque o acordo já está feito, e aí para um pouquinho de bater. Mas tem uma CPI protocolada, né? O problema todo de ter uma CPI do INSS protocolada é que ela tem que vir à tona. E para vir à tona, a gente tem que falar de um sujeito que não deveria nem ser citado o nome, porque esse é um bandido de pouco tempo aqui do conhecimento do povo, né? Porque o Hugo Motta, ele entrou para a presidência da Câmara com uma série de compromissos assumidos, né? E até agora não cumpriu nenhum dos compromissos que estavam assumidos. E agora tem mais um. Ele tem mais uma CPI que ele vai pôr na gaveta e vai ficar cozinhando. Talvez essa ele não consiga, porque essa diz muito de perto aos eleitores mais velhos. Por quê? Porque o INSS você tem idade mínima para aposentadoria, então a grande maioria que está lá tem uma idade um pouco mais avançada. E se você pegar as pesquisas, o pessoal de esquerda, por incrível que possa parecer, tem maioria de votos entre os mais velhos e aposentados. Isso significa dizer que eles têm que dar alguma satisfação para essa população, senão o que já está ruim para a esquerda vai ficar pior, né? Então, acho que talvez essa CPI ele coloque no ar e dê a presidência para o PT ou para o próprio PDT dele, enfim. Ele tem poucos votos no Congresso, parece que ao todo dá 12 ou 13 votos, que são 9 na Câmara e mais 2 ou 3 no Senado. Quer dizer, isso é muito pouco, mas para quem tem a base eleitoral, a base de sustentação de governo que o Lula tem, é muito, né? Então, o problema todo é que o Lula não tem base de sustentação. Então, se ele perde o PDT, que está 100% com ele o tempo todo, ele perde uma base importante, embora poucos votos, importante. Professor, só uma coisa aí, só um segundinho. Não, o professor tem razão nesse sentido, que a maioria desse roubo aí que o pessoal fala, né, foi retirada indevida. Que retirada? Não, roubo mesmo. Roubo, é roubo, claro que é roubo. A maioria são dos aposentados nordestinos, que é o grande voto, né, da parte da esquerda, inclusive desse partido. E uma das outras coisas que a gente observa aqui, o professor foi muito feliz em falar, é sobre a idade, né, dessas pessoas que, sabe, as pessoas mais velhas são difíceis de mudar de crença, né, de acreditar em certas pessoas e tudo mais, devido àquele passado romântico, né, aquela coisa, aquela recordação daquele franguinho, daquele esqueminha que deram para eles lá para poder, né, ter o seu voto, para conseguir o voto. Uma das coisas que eu tenho observado muito nas redes sociais, e olha que eu parei de acompanhar a rede social, parei mesmo, sabe, assim, mas eu tenho muito observado aqui nos Estados Unidos, que tem os chamados bazares, que são das comunidades brasileiras, é que eles estão fazendo uma injeção, tanto no WhatsApp, como no Instagram, quanto no Facebook, de culpabilização do Bolsonaro, por incrível que pareça. Culpabilização do Bolsonaro, de todo o governo Bolsonaro. Então, a culpa, através da mídia, eles estão fazendo o que a gente chamava eles chamaram de disparo em massa, né, de mensagem, em cima do governo Bolsonaro. E isso está acontecendo também no Nordeste, nas redes sociais. Por incrível que pareça, eles estão dando essa volta na população para se desculpabilizar e colocar a culpa em outra pessoa, o que é a marca registrada desse desgoverno brasileiro. Eu não tenho expectativa de que essas pessoas com menos acesso à informação, mais carentes, que foram roubadas desse sistema, mudem a sua percepção sobre o governo Lula e achem que ele é bonzinho e que ele não tem culpa de nada e tal. Por quê?
infelizmente, essas pessoas, pela humildade, são muito práticas. Se esse dinheiro for devolvido para elas, e é natural que o caminho da comunicação seja, olha, entende o que eu vou falar? Olha, roubaram, mas eu devolvi. E para essas pessoas, se o dinheiro voltar para a conta, está tudo certo, vida que segue. Infelizmente, a maior parte das pessoas vai estar nesse nível de percepção. A culpa não é delas, a culpa é cultural, né? Uma coisa histórica, e acho que isso abala muito mais, não o aposentado, mas a percepção de outra fatia do eleitorado que vai, de repente, aquela turma dos isentões vão falar, pô, não dá mesmo para ficar com esse cara, com essa turma, porque a coisa é muito descabida. O aposentado em si, a maior parte deles vai se conformar e ter a devolução do dinheiro. Se você for ver, eu estava até comentando também com a minha mãe outro dia, ela me mostrou, olha aqui, por que entrou todo esse valor na minha conta da aposentadoria? Eu falei, não, é que entrou a parcela do 13º. Então, eles estão depositando 13º agora, na virada de abril para maio. Então, a percepção dessas pessoas é que está tudo bem, entendeu? E se daqui a pouco, se o cara está acostumado a receber 1.000 e eles devolverem os R$400 que roubaram dele, entrou 1.400, a Vai sensação ficar feliz. é isso, como que eles são bonzinhos. É triste de reconhecer isso, mas é o que deve acontecer. Vamos falar de outro ladrão? Vamos falar de outro ladrão agora? É triste, né? Deixa eu só fazer um comentário a respeito disso aí, eu disse que se a gente pegar, não adianta, as coisas ou colam ou não colam, né? Alguém de vocês dois, não estou nem perguntando para a nossa audiência inteira, porque muitos dos que nos assistem não acompanham a política no dia a dia. Sim. Alguém de vocês dois lembram, por exemplo, do caso do pé de meia? Não, Não, acabou já. Faz um mês e pouco. Né? Falcatrua no pé de meia, não sei quantos milhões no pé de meia. Alguém lembra? Ou seja, você pode ir enumerando. Então, as coisas não colam. Eles têm uma capacidade muito grande de jogar nas costas dos outros. E aí você tem uma turma, uma quantidade de pessoas que acreditam em qualquer coisa que eles falaram. Como você tem do outro lado. Eu acho que isso é uma situação normal também, tá? Porque, embora a gente tenha uma preferência pela direita, né, em relação a esses caras, mas esses caras são bandidos declarados, né? E os outros não são. E mesmo assim, também, do outro lado, se tem alguma falcatrua, os caras vão assumir que está certo, porque não conseguem enxergar o entorno, né? Quando a gente está falando, por exemplo, aí que a grande maioria dos que estão sendo lesados são eleitores do PT, nós três acabamos de dizer que não vai mudar esse cenário por eles terem sido lesados. Então, tem um espectro, né? uma quantidade de eleitores. Eu digo que é mais ou menos 1/3 para um lado, 1/3 para o outro. Esses aí estão consolidados, pode fazer qualquer coisa que não muda, porque eles nem são tanto a favor de um, eles são contra o outro. Então, como eles são contra o outro, qualquer coisa serve. Eu tenho essa leitura, não sei se vocês pensam da mesma forma. Não, é exatamente isso. É exatamente isso. E o próximo caso ilustra um pouco isso. Nós vamos falar agora da prisão de Fernando Collor de Mello, que para que vocês entendam. Fernando Collor de Mello foi presidente lá na década de 90, foi assim, achincalhado, né, saiu como um grande corrupto do governo. Posteriormente voltou ao Senado, voltou ao jogo político e acaba de ser condenado, na verdade estava preso, né? Porque parece que de ontem para hoje o ministro Alexandre de Moraes concedeu a prisão domiciliar por questões humanitárias, ele vai usar uma tornozeleira eletrônica. Então, assim, Fernando Collor de Mello é um desses casos de coronelismo nordestino, que a gente já ouviu falar muito. Eles mandam em praticamente todo um estado. São, no caso, Fernando Collor de Mello é um contumaz bandido, ele já diversas vezes... E eu não quero saber se ele é da direita ou se ele é da esquerda. Ele é bandido. Para mim, ele está preso na cadeia.
Nada de tornozeleira eletrônica. Aí a questão é, qual é a diferença dele para o Lula? Qual é a diferença? Mas essa diferença é fácil. Mas é muito fácil. O Lula é presidente e ele não. Essa é a diferença. Ele é presidente e a presidência da República hoje tem um conluio que está muito bem montado e muito bem azeitado com o Supremo. Sim. Exatamente. Então, a pergunta que eu faço é retórica, justamente para a gente esmiuçar isso. Por quê? O Collor merecia estar preso? Sim, na minha opinião, sim. Merecia estar em prisão perpétua. Teve famílias que se mataram. Teve pai de família que se matou. Tinha que estar em prisão perpétua essa desgraça. O pessoal brasileiro não lembra de história, não mantém, não aprende com as bobagens. Você entendeu? Então, Silvio, ele teve realmente, isso é verdade, isso foi em 92, né? Em 92, que ele 92. Fez acho que é Plano Cruzado era o nome do plano dele. Plano Collor. A Zélia Cardoso de Mello. Plano Collor. Zélia Cardoso de Mello surrupiou. Isso. Toda a poupança do brasileiro. Toda a poupança do brasileiro. Tinha gente que vivia exclusivamente desse dinheiro e simplesmente teve gente que se suicidou porque não tinha saída, né? Empresário ficou sem dinheiro para pagar salário, pessoas sem dinheiro para pagar aluguel, enfim, ela pegou todo o dinheiro que o sujeito tinha e falou, não, agora é do governo. Foi isso que ele fez. E aí ele pegou, foi impeachado, né? Deu impeachment, tal, tiraram ele, mas ele voltou como senador, Silvio. Ele foi eleito. Sim. Mas é que tá. O que eu estou falando, professor, é que a história se repete. O pai dele foi no Congresso, lá no Senado, para matar o outro cara e acabou matando o outro senador por rixa. Você entendeu? Exatamente. O Arnon de Mello. Cara, a história está repleta de gente, de indigentes. Oi, desculpa. Só para a parte que eu falei, né, da cultura, infelizmente, eleitoral do brasileiro, eu não tenho a menor dúvida que se ele sair candidato a senador de novo, agora eu não sei se ele já teria que sair candidato ou não, né? Agora condenado, provavelmente... Não pode mais. Não pode mais ser candidato. Assim, se ele conseguisse uma mudança de CEP, por exemplo, da condenação dele, né? De repente falar que deveria ser no fórum de Ubatuba e não onde foi, porque tem essas coisas no Brasil, né? O CEP dá uma mudada geral. Não, tinha que ser no fórum de Fernando de Noronha, como não tinha fórum lá, cancela tudo. Quem tem dúvida que ele seria eleito senador de novo? A chance não é pequena, não. A chance não é pequena, não. Mas a gente fica levando um bofetão de um lado do rosto quando você vira que pensa que acabou, veio do outro, né? É direto. Você pega, por exemplo, por que o Collor foi preso? Foi preso por causa da Lava Jato. O que aconteceu com a Lava Jato? Ela foi completamente desmantelada pelo Supremo Tribunal Federal. Aí ela é desmantelada pelo Supremo Tribunal Federal, soltam o Lula vira presidente da República, todo mundo que estava envolvido com isso, todo mundo, quiser pôr nome, pode pôr, Zé Dirceu e vai embora. Todo mundo que tivesse envolvido com isso foi automaticamente anistiado junto, né? Que não foi anistiado, mas foi concedido eliminação do processo, né? Simplesmente cassaram o processo e não valeu mais por causa do tal do CEP, que diz o Eudes, né? Porque foi julgado no Paraná, não podia ter sido julgado no Paraná, tinha que ser julgado no Brasília, como foi julgado no estado errado. Então está todo mundo liberado. Mas, fora do Brasil, não. Fora do Brasil, não. Aí o presidente e a primeira-dama do Peru pegam 15 anos de cadeia. Aí o presidente foi preso, não deu tempo dele chegar na embaixada brasileira, mas a esposa dele deu. A esposa dele chegou na embaixada brasileira, pediu asilo, o Brasil deu. O Brasil deu porque, afinal de contas, a propina que eles... O Brasil foi com o avião da FAB buscar. É isso aí. Afinal de contas, a propina que eles receberam foi do Odebrecht. Então, eu acho que foi do Odebrecht e a Odebrecht foi automaticamente, acabou o processo deles, então eles não receberam propina. Então, o Brasil falou, não, tudo bem, pode ser. Aí, como ela estava dentro do consulado brasileiro, o consulado brasileiro no Peru, o Brasil mandou
o avião da FAB buscar a mulher. Rapidinho, antes que ela fosse presa para abrir a boca, né? Exatamente. É uma ameaçazinha, cara. A manchete dos jornais do Peru foram: os corruptos se protegem. Exatamente. Está perfeito, está perfeito. Né? Então... La grande família. A grande família. Na verdade, eu acho que a solução aí, eu dizer, falando em termos políticos, né, evidentemente, eu acho que a solução passa por 2026. Eu acho que a gente fica muito falando se Bolsonaro volta ou Bolsonaro não volta. Eu acho que o Bolsonaro voltar ou não voltar não importa. O que tinha que fazer é que tinha que renovar o Senado. E tinha que renovar com gente... Renovar, que eu falo, renovar com gente nova. E não com esses caras que estão aí há milênios, né? O Collor, por exemplo, é um deles. Não, o Collor é um deles. Ele não vai mais se eleger porque agora está proibido, porque ele foi condenado em instância de quórum, né? Não como é que chama? Colegiado, exatamente. Então foi condenado em colegiado, ele não volta. Mas eu acho que aí o Lula, na minha opinião, evidentemente, né, já falei isso aqui diversas vezes, vou falar de novo, eu acho que o Lula não existe chance de tirar ele da presidência se ele se recandidatar. Se ele se candidatar, ele ganha, não importa quem seja o adversário. Então, eu acho que quem tem um pouco de... Não pelo voto do brasileiro, mas sim pelo sistema, isso que o senhor quer dizer. Mas, né? De qualquer forma, é o que nós temos, não temos outra coisa, né? E esse sistema só pode eventualmente ser mudado através do Senado. E Senado é uma coisa que o brasileiro não tem o hábito. O brasileiro não tem o hábito de Senado, tanto que elegeram o Collor. Está comprovado, elegeram o Collor, né? Então, precisaria de pensar um pouco melhor aí na hora de eleger os senadores desse 2026. Professor, eu não vou brincar com o professor, não, a respeito do fabianismo, que o professor sempre professa de vez em quando. Eu não acredito absolutamente nada a respeito dessa mudança. Não tem como, por vias democráticas, o sistema político brasileiro mudar. Por vias democráticas, eu não acredito absolutamente nada. Meu, o cara está desgraçando o país, ele está simplesmente, não é quebrando, o Brasil já está quebradaço, tá? E ele não tem como retomar isso em pouco tempo. Eu digo, em termos de crescimento, o Brasil já está desindustrializado. O que vai ter que ser feito aí vai ter, para o pessoal que acompanha a história, vai ter que ser feito igual foi feito na governança, na primeira governança do Getúlio Vargas. Você entendeu? Na segunda governança do Getúlio Vargas. Vai ter que ter uma opção aí, ele vai ter que escolher um lado. Você entendeu? Porque do jeito que está a geopolítica no momento, ele vai ter que escolher. E parece que o Brasil já escolheu, não o Brasil, mas essa desgovernança já escolheu direção, né? Quem está na direção, né? Exatamente, já escolheu o lado. Uhum. E não vejo uma outra possibilidade da gente ter uma retomada de governança. Não estou falando de governo, não, de governança mesmo, de governabilidade, que não seja através da insurreição civil. Você entendeu? Não vejo outra oportunidade. Como o brasileiro já tem, por sua natureza, uma passividade, qualquer coisinha já vai bem. Nós tivemos aí, ontem, né, foi o feriado do 1º de maio, né, que aqui não se comemora, é só lá em setembro, né, no final do verão, que é uma data comunista, e todo mundo sabe, inclusive no Brasil parece que a CLT já não está funcionando mais direitinho, né? Porque não teve nem apelo de sindicato. Então, vejo com bons olhos nesse sentido, né? Uma certa redescoberta do povo brasileiro para com esse tipo de política. Mas, de novo, vou aqui colocar, sem uma insurreição civil, essa governança não muda. Eu acho que essa insurreição pode ser feita no voto, não vejo problema, não. Se você elege, você vai pôr 2/3 de senadores novos. Você vai pôr 2/3 de senadores novos. 2/3 de senadores. Se você conseguir colocar 1/3 de gente do bem, você muda o país. 1/3, não precisa de todo mundo, porque você não vai conseguir nunca pôr todo mundo do bem. Mas se você colocar 1/3 de gente do bem, você muda. Porque hoje você já tem lá alguma coisa como uns 20, mais ou menos, que é gente do bem. Você vê que vive levando porrada e continua falando e continua falando. Você põe mais 1/3, você fez 2/3, você muda o Brasil.
Eu acho que há possibilidade, sim. Professor, desculpa, Eudes, é que eu me empolguei agora. Você já observou o tipo de fala do português dos nossos congressistas? Sim, com certeza. Amigo, eles não conseguem dominar a língua portuguesa, o pessoal não consegue ligar lé com cré, eles não sabem o que é uma análise sintática, você entendeu? O que é oração subordinada, substantiva, objetiva. Os caras não sabem, professor. E se eles não sabem o português, eles não entendem de regras e leis. Mas eles não sabem. Deixa eu te falar uma coisa só, porque é a realidade. Você tirar uma fotografia do Congresso, você tira uma fotografia do Brasil, meu amigo. É isso, não é outro. O brasileiro também é semi-analfabeto, a gente sabe disso. E a gente vai esconder? Não. Mas acontece que as pessoas que lá estiverem, se tiver uma liderança para isso, eu acho que você consegue dirigir para um bom caminho, sim. E desculpa. Deixa eu falar a respeito disso, então. Eu concordo com o professor Pilão, acho que sim, através da democracia, do voto e da pressão popular, inclusive nas ruas, com manifestações e tal, é muito possível, sim. Principalmente se o governo continuar errando tanto. E os erros se sucedem. O povo está com a sensação de que ganha, que o dinheiro rende menos, vamos dizer assim, não importa quanto ele ganha, pode ter aumentado 10% o salário dele, mas ele compra menos do que comprava há um ano, não resolve. E a população está com esse sentimento. Também o sentimento que volta a aflorar fortemente é que estão nos roubando o tempo todo. É um escândalo aqui, outro lá. E, mais uma vez, para aquela ponta, né, para aqueles 20%, 30% que são aficionados pelo governante atual, isso não adianta. Mas os demais, você aumenta o volume da oposição e coloca pelo menos uma pulga atrás da orelha dessa turma do meio, que às vezes pode um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. E vai se refletindo nas pesquisas. A gente vai vendo aqui, hoje saiu a tal da pesquisa da GERP, e mostra que num cenário com Bolsonaro e Lula, Bolsonaro venceria 37-30. É uma distância muito grande. É uma distância, faltando um ano e pouco, e mais do que a distância, a política é movimento. Você analisa gráficos de pesquisas eleitorais sempre pelo movimento, não pela foto estática. E neste movimento, você olhar num gráfico, Lula vem caindo. E aí a gente pode falar de aprovação no Nordeste, o voto das mulheres, ele vem caindo em todos os cenários. E lentamente, Bolsonaro vem subindo. Mas aí tem um X, né? O X da questão. Ele está inelegível. Qual a chance dele ficar pronto para o jogo? Na minha opinião, nenhuma. Eles vão condenar o Bolsonaro e ponto final. Não, tem gente que fala, não, mas o presidente do TSE, o ano que vem, acho que é o Cássio Nunes Marques, e aí pode ser, não pode ser nada, porque ele vai estar condenado por um colegiado, não importa se vão condenar ele por causa de colocar canudinho em nariz de tartaruga, ou se incomodar a baleia, ou se por joia, ou por atentado à democracia. Eles vão condenar. Na minha opinião, por mais que eu torça pelo contrário, o Bolsonaro está fora do jogo. E o que talvez seja o mais relevante de se analisar dessa perspectiva é que outros nomes, apesar da pesquisa dizer que estão muito longe, mas, por exemplo, Michele Bolsonaro, que nunca se candidatou a nada. Quem é Michele Bolsonaro, né? Quem é Michele Bolsonaro, né? Exato, ela está só a 2% do presidente Lula. Aí você já começa a falar assim, espera um pouquinho. Num cenário normal, natural, em que não estivesse um desgaste tão avançado, esse número não poderia aparecer, mesmo com um governo fraquinho. Um governo fraquinho, era natural que o Lula tivesse muito melhor. Outros nomes como Tarcísio, Caiado, são nomes da direita, mas que não são consolidados nacionalmente. Se você pegar o Tarcísio de Freitas, colocar ele dentro de um carro
e passear pelo Amapá, nas ruas lá do Amapá ou de Pernambuco, ele passa despercebido. Ele não é uma figura que já tem essa adesão, mas são perspectivas que a direita vai ter que trabalhar imediatamente, porque o Bolsonaro estará fora do jogo. Aquele sonho de que o Trump vai... Esquece, o Trump está cuidando e ele já está com muitos problemas. Esquece. Eu, às vezes fico vendo o Eduardo Bolsonaro, não, porque as coisas estão aqui. O Trump já tem muitos problemas para administrar e ele não vai pôr perna dividida. Ele pode soltar, de vez em quando, dar uma entrevista, dar uma sapatada, chamar o Lula de ladrão aqui e acolá. Não vão passar disso. Tá bom. Eleitoralmente, se ele tomar o passaporte do Alexandre de Moraes, o passaporte não, o visto, eleitoralmente, o que influencia? Nada. Zero. Nada. Então, contar com o Big Brother americano para resolver essa pendência, esquece que não vai acontecer. Eu quero análise dos senhores. Já vamos dizer, já tem que falar, perdeu, o Lula será eleito de novo e vamos focar no Senado e nos deputados? Ou algum desses nomes tem realmente potencial de deslanchar? E aí eu cito dois mais específicos, que seriam Tarcísio e Michele Bolsonaro, porque teriam o aval pessoal e empenho pessoal do presidente Bolsonaro para isso. Outros nomes que surgem, Pablo Marçal, acho que não vai ter esse apoio aberto de Bolsonaro, a não ser que fosse num caso de segundo turno. Começando com o professor Pilão. O Eudes, eu acho que é o seguinte. O Silvio comentou a respeito da questão civil, e a questão civil ela se vê na rua. Isso sim é importante, Silvio. Eu acho que isso é importante. As manifestações, comparecer, reclamar, isso sim, isso eu acho que muda. E eu acho que isso muda porque pressiona de uma forma que os congressistas... Você não esquece que os congressistas não são como os ministros do Supremo que entram dentro de um avião da FAB e vai para casa. Os congressistas entram dentro de um voo de carreira e vai para casa. E eles vão para casa em aviões de carreira, a grande maioria deles, pelo menos, né? Então, isso significa dizer que, mesmo que eles não participem, eles recebem porrada. Então, esse tipo de manifestação, essa funciona. Então, cada vez que falam, vai ter uma manifestação, se juntar gente e fizer barulho, eu acho que isso funciona. Se juntar gente, fizer barulho e fizer arruaça, não funciona porque vão fazer outro 8 de janeiro. Então, eu entendo que de outra forma, sem ser eleição, não tem saída, é a única que tem. Com relação a Lula perder, eu já falo há algum tempo aqui que eu acho que dificilmente acontece, porque as contas são muito simples. Você tem 50 e poucos milhões de pessoas que recebem Bolsa Família. Você tem mais 4 milhões que recebem o pé de meia. E aí você tem, então, uma quantidade tão grande de pessoas que estão penduradas no Estado e que têm medo de perder essa capacidade de sobrevivência que hoje tem, porque se você tirar, fala assim, tem 7% de desempregados, só que quem tem Bolsa Família não é desempregado. Se você tirar o Bolsa Família, você tem 57 milhões de pessoas desempregadas no Brasil. Então, isso significa dizer o seguinte, que eles têm medo de perder, com razão. Então, isso significa dizer que a pressão pode ser que modifique alguma coisa. Fora isso, não. Com relação a Michele ou o próprio Temer, chances reais eles têm. Tarcísio, não Temer, Tarcísio, tem razão. Chances reais eles têm. O que eu entendo é que eles não terão oportunidade de mostrar a chance. A mesma coisa que foi feito durante a eleição com o Bolsonaro farão com eles. Vão dar um jeito de que isso não pode, aquilo não pode. Por exemplo, já pediram, parece que é Isabel o nome dela, não lembro o segundo nome, que é uma ministra do Supremo, é parecido com Galípolo, mas não é. Eu não vou lembrar. Se eu lembrar até o Silvio falar, eu conto para vocês. Mas já pediu para que a PGR peça ao TSE para mandar a milícia militar lá para o TSE. Por quê? Porque querem condenar todos os Bolsonaros. Quem é Bolsonaro também? A Michele. Ou seja, vão condenar ela também. Ou seja, vão dar inegibilidade para ela por causa das milícias militares, milícias digitais. Então, as milícias digitais é o próximo alvo do TSE. E já foi pedido, não sei se a PGR estava... Isabel Galotti? Isabel Galotti?
Isso mesmo, foi ela quem pediu para que mandasse lá para o TSE, ela é ministra do TSE, para julgar Eduardo Bolsonaro, julgar, enfim, os filhos dele, mas todo mundo que tem nome de Bolsonaro ser julgado pela milícia militar, digital. E essa milícia digital, então, derrubaria um monte de gente que poderia ser candidato. Mas, enfim, se fosse normal, Silvio, eu acho que daria. Mas da forma como as coisas estão, eu duvido muito que o Lula perca. Mas fazer um bom Senado, eu acho que é possível. Então é isso, meu amigo Silvio Braunach, sua opinião. Você, sucintos. O professor acabou de corroborar o que eu disse anteriormente. Sem uma ressurreição civil, nada vai mudar, tá? Porque o Brasil é uma república democrática, diferente dos Estados Unidos, que é uma república constitucional. E a República Constitucional, para quem não sabe, dá o poder à pessoa. E aqui nós temos o voto distrital, onde a gente pode sanar esse problema de vício eleitoral desde a base, o que não é possível no Brasil. Então, meu amigo, só para ser curto e grosso, não vejo a menor possibilidade de... Bom, eu gostava do Tarcísio, mas depois que vi qual é a banda que ele toca, passei a desgostar e continuo naquela de que ele é um bom administrador, é um técnico, que ele não tem lado político, mas eu realmente não estou preocupado com esse aspecto da pessoa, e sim com a hombridade e com a honestidade do político. Ele tem que fazer as políticas para o país, não para o interesse de um aspecto ou um espectro do país, entendeu? Seja de esquerda, direita ou centro. E ele já demonstrou que ele realmente é junto com a banda, é um centrãozão mesmo, você entendeu? Não está preocupado com as pessoas que estão presas devido ao suposto golpe de Estado, as pessoas que estão lá em prisão, as pessoas que estão sendo roubadas. Ele não tem uma opinião absolutamente nenhuma sobre o status quo da nossa nação, do Brasil, no caso. Você entendeu? Então, eu não tenho crença, não, e o professor só corrobora aquilo que eu digo. Sem uma insurreição da classe média, que é aquela que paga, você entendeu? A conta é aquela que paga, porque o pobre não paga, ele só chupa. O professor acabou de falar, são 57 milhões, filho, ali mamando na tetinha, e o cara não quer largar. Enquanto tiver classe média e ela não se revoltar e começar a botar para quebrar, isso aí não vai mudar, e não vai ser com eleição de Senado, essas coisas. Não há a menor possibilidade. Sem povo na rua, quebrando tudo, botando para quebrar, você entendeu? Descendo o cacete nessas milicadas toda aí, esses ladrão, sem isso, não vai mudar absolutamente nada. Então, eu fico por aqui, nessa opinião a respeito disso. Sem povo na rua, não muda. Sem revolta do povo. Povo, eu digo classe média, porque o povão ignorante não tem a menor chance. Eu só deixar claro que os nossos comentaristas são responsáveis por você. É o que falam. Isso é mesmo. Você entendeu? Só eu dizer, Silvio, só fazendo um comentário, eu acho que não há necessidade de chegar a isso, não. Mas eu acho que gente na rua é a única forma de fazer mudar. Eu só não acho que precisa de ser através de insurreição. Eu acho que fazendo movimentos, isso é possível. Talvez demore um pouco mais, né, Silvio? Mas é uma forma que pode ser eficaz, sim. Muito bem, senhores. Deixando claro mais uma vez que a opinião dos nossos comentaristas é de exclusiva responsabilidade jurídica de cada um deles, no conforto dos Estados Unidos. Silvio Braunach foi muito efusivo nesta gravação do programa de hoje. Mas agradeço mais uma vez e peço as considerações finais. Só um breve tchau aí. Silvio Braunach, calma. Não é calma. Eu tô indignado. Os caras roubam os aposentados, as pessoas que estão no final da vida. E aí, simplesmente, olha, é culpa do ministro, aí ele tem que ser demitido. Não, filho, cara pálida. É todo mundo dessa desgovernança aí,
é culpado. Um abraço, até semana que vem, porque não dá para ficar calmo com esse tipo de coisa. E o pessoal ir para a praia, olha, é feriado, vamos para a praia. Acho que é porque não tem praia em Milford, ele está muito bravo. Professor Pilão, suas considerações finais, obrigado mais uma vez. Imagina, é um prazer, Silvio, é um prazer. Eu desse Jefferson que fica aí na nossa retaguarda, só puxando nossa orelha, mandando a gente parar, que acabou o programa, mas eu vou ser breve, só 2 observações e bem rápidas mesmo. Primeira delas é que eu sim entendo que ir para a rua é importante, mas eu acho que tem que ir para a rua de maneira ordeira, tem que ir para a rua e reclamar mesmo. Mas entendo perfeitamente que é a segunda questão, a revolta do Silvio, porque é revoltante, isso não tem dúvida. Mas só que também chegar a extremismo não adianta, porque aí você pega e mela todo o meio de campo e não acontece nada para ninguém e nada resolve. Mas, enfim, aos nossos amigos aí da Connect TV, um abraço e que tenha um pouco mais de calma do que o próprio Silvio. Abraço. E eu finalizo corroborando um pouco o que o professor Pilão falou e até acrescentando o seguinte: tem muita gente estúpida, burra e imbecil de todos os lados. Mas tem muita gente inteligente também. Então, a gente achar que todos da esquerda são burros é burrice nossa. E, para além disso, que é a minha sincera opinião, é tudo que eles sonham que aconteça alguma coisa nesse sentido. Porque é como se fosse tá vendo? Eu sempre disse que essa direita... O 8 de janeiro foi golpe, né? O 8 de janeiro, que foi muito menor do que qualquer tipo de... Não teve arma, não teve nada. Eles já estão fazendo um estardalhaço com isso. Vocês imaginem uma tentativa armada ou qualquer coisa nesse sentido. Então, acho que não. Às vezes, quando a gente está jogando xadrez, a gente está encurralado, tomou um cheque aqui, cheque ali, porque é essa sensação. A gente tomou vários cheques, não tomou um cheque-mate ainda. A gente tem que continuar raciocinando, jogando as peças, se defendendo na hora certa, planejando a jogada para um dia a gente conseguir reverter e dar o checkmate, lembrando que eu estou fazendo aqui a palavra checkmate em relação à estratégia de xadrez, para ninguém falar que, olha, tá vendo? Falou que era para empatar, porque eu não duvido de mais nada. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam mais esse o X da Questão. Obrigado pela companhia, pela audiência. Continuem conectados com a Connect TV.